Estamos de volta no nosso canal Dose de Alegria. Roda a vinheta! Oi, criança! A tia Dita hoje vai contar uma história maravilhosa e bem legal. Ai, por falar em bem legal, deixa eu perguntar para vocês. Por um acaso, vocês ajudam os amiguinhos de vocês? A história que a tia Dita vai contar hoje está aqui, ó, na Bíblia, na Palavra de Deus. Talvez vocês ainda não ouviu falar dessa história. E essa história está lá no livro de Atos. Capítulo 9, versículo de 36 a 42. E sabe de quem que é a história? Dorcas. Era uma discípula de Jesus. Dorcas era uma pessoa maravilhosa. A tia Dita vai ler um versículo da Palavra de Deus que nos fala o seguinte, que é Provérbios 14 e 21, que nos fala assim, ó: o que compadece dos pobres é feliz. Isso quer dizer que a Dorcas era uma pessoa feliz, bondosa, amorosa. E as pessoas ali na cidade gostavam muito, muito dela. Ela era uma pessoa muito simples. E sabe qual era a profissão dela? Vocês querem saber? Ela era costureira. E sabe que as irmãs ali na cidade estavam muito, muito preocupadas com a Dorcas. Porque a Dorcas, ela era uma pessoa que ela costurava, por mais simples que fosse o vestido ou o casaco, mas ela fazia bem feito, porque ela se dedicava para fazer uma boa obra. Entendeu? E aí as irmãs estavam preocupadas, né? As viúvas, principalmente as viúvas, porque ela fazia roupa para dar para as viúvas. As viúvas, os maridos delas morriam, elas ficavam com dificuldade financeira. Vocês sabem, né, crianças, que muitas das vezes as pessoas, família, passam dificuldade financeira, não é verdade? E Dorcas se compadecia dessas pessoas. Ela costurava os vestidos e dava. E aí essas irmãs que estavam muito preocupadas com ela, saiu e foi para casa para orar. Mas antes dela chegar em casa, num caminho, as duas foram conversando. Eu gosto tanto de ir lá na casa da Dorcas. Ela é uma mulher tão boa. Você viu que os olhos castanhos dela até brilham quando ela fala de Jesus. E sem falar que quando nós olhamos para as mãos dela, tá sempre ocupada, sempre fazendo uma costura para uma criança ou para nós, né? Ela é muito boa. Nós temos que orar, pedir ao Papai do Céu para melhorar a saúde dela. Sabe, criança, muitas das vezes nós só se preocupamos com nós mesmos. Às vezes o amiguinho tá precisando de uma ajuda, né? E nós, às vezes, podemos ajudar e deixamos de lado. Não ajudamos, não é verdade? E passando alguns dias, sabe o que aconteceu? A Dorcas morreu. Vocês acreditam? Ela ficou tão doente que ela morreu. E aí as viúvas, as pessoas da cidade ficou desesperada. Correu para ir lá na casa de Dorcas para ver realmente se ela tinha morrido. E chegaram lá na casa de Dorcas, deram banho nela, levaram ela lá pro quarto, colocaram ela numa cama e todo mundo chorando, e elas preocupadas. E agora? Quem vai fazer meu vestido? Quem vai fazer meu casaco? Ela era tão boa.
E naquela confusão, das pessoas que estava ali lembrou de um cristão chamado Pedro. Um cristão chamado Pedro, que estava numa cidade ali pertinho, na cidade de Lida. Chamou 2 pessoas para ir lá chamar Pedro, para Pedro vir para orar ao Papai do Céu. E quando Pedro chegou, que passou por dentro da casa de Dorcas, olhou para um lado, olhou para o outro, todo mundo chorando, todo mundo falando, ela é muito boa, era muito boa, por que aconteceu isso? E Pedro foi passando, subiu lá no quarto, aonde Dorcas já estava na cama já. E aí, quando ele chegou lá dentro do quarto, elas repetiram, essa pessoa era muito, muito maravilhosa, é ela que fazia as nossas roupas. E agora, quem vai fazer as nossas roupas? Aí Pedro falou com elas assim, vocês podem sair aqui do quarto? Me deixa só eu aqui com ela. E aí, elas, mesmo chorando, elas saíram lá do quarto e deixou Pedro sozinho lá com Dorcas. E logo assim que elas saíram, sabe o que Pedro fez? Rapidamente Pedro ajoelhou do lado da cama de Dorcas e começou a orar, pedir ao Papai do Céu. E logo depois, quando ele levantou, ele falou assim, Dorcas, abre o olho. Criança, que alegria! E Dorcas abriu o olho. Pedro pegou na mão dela, ajudou a levantar da cama. E aí ele ficou tão feliz. E ela nem sabia o que estava acontecendo. Aí Pedro desceu com ela e chamou ela para ela entrar lá na sala onde o povo estava chorando, para mostrar para o povo. Pedro saiu andando e Dorcas acompanhou Pedro. E Pedro mostrou Dorcas para as pessoas. Agora vocês imagina, criança, a alegria daquelas viúvas, daquelas pessoas que gostavam tanto de Dorcas e viu que ela foi ressuscitada e ela foi restaurada. Por quê? Porque Jesus é que restaurou a vida de Dorcas. Sabe por quê? Através de Pedro, através da oração de Pedro. Pedro teve fé, orou ao Senhor, ao Papai do Céu. Sabe, criança, é tão bom quando nós temos essa fé em nosso coração e ver esses milagres lindos, maravilhosos acontecendo. E sabe, crianças, que esse milagre que aconteceu lá na cidade de Jope, se espalhou por todas as cidades. Todo mundo creu no Senhor Jesus, acreditou no Senhor Jesus, porque foi um milagre que ele fez. E Jesus fez isso porque Dorcas era uma pessoa boa. Dorcas era uma pessoa de testemunho. A luz dela brilhava naquela cidade. Sabe, criança, muitas das vezes uma boa ação, quando nós temos no nosso coraçãozinho o desejo de ajudar alguém, às vezes você está crescendo, tem uma camiseta que não dá mais em você. Então pede a mamãe para lavar, dobrar bonitinho e dá para um coleguinha que está precisando, dá para uma pessoa que está precisando. Quantas e quantas pessoas estão passando necessidade? Criança, e quando vocês forem dar alguma coisa, brinquedo, roupa, nunca dê uma roupa rasgada. Dê uma roupa bem legal, uma roupa que não dá mais em você, mas se desse você gostaria de usar, porque nós só podemos dar para alguém aquilo que a gente gostaria de usar, não é verdade? Então o amor é assim. Quando a palavra de Deus nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é Jesus falando para nós amar uns aos outros.
Criança, é muito boa. Essas ações é muito legal, é muito boa. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração e deixar o Senhor Jesus entrar em nosso coração. Sabe por quê? Que Dorcas era uma boa pessoa? Porque ela já tinha aceitado o Senhor Jesus como Salvador. Ela fazia diferença. Ela deixava a luzinha dela brilhar. E você, crianças, vão deixar a luzinha brilhar também? Abrir o nosso coraçãozinho, deixar o Senhor Jesus entrar e fazer a boa obra, o milagre, o maior milagre que Jesus pode fazer em nossas vidas é a nossa transformação. Através desse milagre, muitas pessoas creram no Senhor Jesus. E é assim que funciona, crianças. E aí, vocês gostaram da história de Dorcas? Não foi uma boa história falando de bondade, falando de boa ação? Por isso que agora, criança, nós vamos orar agradecendo ao Papai do Céu por mais uma história linda, maravilhosa. Tá bom, meus amores? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Papai do Céu, porque o Senhor pode usar as pessoas para nós sermos luz para este mundo, para nós fazermos a diferença, Senhor. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Beijo no coração, criança! E até a próxima!